Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é o papel das tecnologias auditivas na reabilitação linguística. Então, para enriquecer ainda mais a nossa conversa, nós temos o prazer de entrevistar o professor e audiologista Isaías Neri, que vai compartilhar um pouco do conhecimento dele com a gente, algumas experiências dele. Então, boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Boa tarde pessoal. Então, sou o Isaías Neri, sou fonoaudiólogo e atuo nas áreas de audiologia e ortoneurologia. Também sou professor da faculdade da Uninasal e trabalho aí essa demanda de audiologia e de ortoneurologia na parte didática com os discentes. Certo, professor. E como foi que o senhor começou a se interessar por essa área? Desde a faculdade eu sempre gostei muito da audiologia e da ortoneurologia. Então já entrei consciente da área que eu queria seguir. Já me apaixonei a cada detalhe, a cada semestre, a cada aprendizado, eu gostava mais e mais. Então foi algo que só confirmou o que eu já imaginava. Muito bem. É importante a gente entender melhor as ferramentas que a gente tem, disponível hoje em dia. Então, quais são as principais tecnologias auditivas utilizadas atualmente? Hoje nós temos duas principais tecnologias. Uma é o aparelho auditivo, é a primeira e mais usual. Serve para todas as faixas etárias, desde criança, adolescente ao idoso. E depois nós temos também o implante coclear. O implante coclear, diferente do aparelho auditivo, já tem um público-alvo mais específico, vamos dizer assim. Primeiro, a pessoa não tem que ter a adaptação com o aparelho auditivo, ou seja, ela não teve uma boa adaptação com o aparelho auditivo. Então ela já passa a ser uma candidata ao uso do implante coclear. E segundo, são conceitos sociodidáticos da pessoa mesma, então questões familiares, questões dos próprios pais querer colocar, porque é um procedimento cirúrgico, ou seja, um procedimento invasivo, e leva em consideração todos esses conceitos, tanto emocional da família, psicológico e social, porque é algo que vai impactar aquela criança, geralmente se adapta já nas crianças, e aí ela vai utilizar ao longo da sua vida e por todas as suas faixas etárias. Por isso que é algo que deve ser pensado e reavaliado várias vezes, mas em primeira hipótese sempre pensa-se no aparelho auditivo. Quando é o caso do paciente não ter sucesso com o uso da prótese, aí é que se pensa no implante coclear. Certo, professor. E na sua visão, como os avanços tecnológicos têm impactado a qualidade de vida das pessoas com perda auditiva? De forma muito positiva. Até alguns anos atrás, tinha duas perspectivas dentro do tratamento das pessoas com surdez. A primeira, que a gente conhece até hoje como o oralismo. Então, o oralismo trabalhava-se antes de forma muito dificultosa, de forma muito complicada, pela ausência das próteses auditivas. Antigamente, as tecnologias não eram como hoje. Então, era complicado trabalhar oralismo na pessoa com deficiência auditiva, na pessoa surda, quando a gente não tinha uma tecnologia que atendesse essa necessidade que a pessoa com surdez tem de ter uma estimulação auditiva. Então, a partir do momento em que as próteses auditivas evoluíram em caráter tecnológico, antes a gente só tinha amplificadores sonoros, então era uma dificuldade muito grande para a pessoa com deficiência auditiva ou surdez desenvolver, porque era algo muito estridente, impactava muito na qualidade de vida da pessoa e nem todo mundo conseguia se adaptar. A partir do momento em que essas próteses auditivas elas evoluíram, elas passaram para o ramo digital, aí houve uma grande aceitação e uma grande adaptação desses usuários de aparelhos auditivos com relação ao uso da prótese de forma definitiva ao longo aí da sua vida. E a partir dessa evolução é que pôde-se trabalhar de forma mais efetiva o oralismo nessa comunidade surda. Então já se tinha o viés, o entendimento de que precisava se adaptar uma tecnologia auditiva na pessoa com diagnóstico de surdez, para que a partir de então, elas tendo a resposta auditiva, ou seja, estando com a estimulação auditiva, passasse-se a trabalhar a sua linguagem. E aí utilizava-se neste caso o oralismo. A outra possibilidade que tem até hoje
para essas pessoas é o bilinguismo, que aí vai se utilizar da linguagem de sinais, da Libras, da língua de sinais, e também uma segunda língua, que no caso aqui do Brasil seria a língua portuguesa, mas tem uma grande limitação pelo fato da família precisar também aprender uma dessas línguas, que no caso vai ser a língua de Libras. Né? Precisa que a família também desenvolva o conhecimento aí acerca da Libras, enquanto que o oralismo não, está sempre focado ali em estimular a linguagem oral daquele paciente, hoje com o auxílio das próteses auditivas e dos implantes cocleares. Então as tecnologias auditivas elas vieram para isso, para facilitar métodos de reabilitação que a gente já tinha muito antes de desenvolver essas próteses auditivas, mas agora com o auxílio dessa tecnologia torna-se possível estabelecer uma linguagem propriamente dita de forma efetiva nessas pessoas com deficiência. Certo, e agora que a gente entendeu um pouco mais sobre esses recursos, eu gostaria de falar mais como impacta na questão dessas tecnologias na linguagem. Como essas tecnologias auditivas contribuem para o desenvolvimento da linguagem em crianças? No caso aí das crianças, a gente sabe muito bem que para a pessoa poder aprender a falar, antes ela precisa escutar. Então as tecnologias auditivas elas vão impactar diretamente na escuta. Elas vão favorecer a escuta dessas crianças. E aí sim, a partir do momento em que a criança ela está ouvindo bem, ela está recebendo a estimulação auditiva, pode-se pensar em trabalhar a linguagem dessa criança, porque tudo que vai ser ofertado na terapia para ela vai estar recebendo, ela vai estar absorvendo. Então a aquisição da linguagem, por mais que tenha aí o início tardio, porque geralmente o processo de adaptação do aparelho demora um pouco, então perde-se um pouco da fase de aquisição da linguagem dessa criança, mas só por ter restabelecido a função auditiva, já se tem um grande prognóstico nessa pessoa, nessa criança, que está ali na sua fase inicial da aquisição da linguagem. Então impacta diretamente na qualidade de vida dessa criança. Ela vai ser uma outra pessoa, ela vai conseguir se reinserir na sociedade da mesma forma que um ouvinte que nasce normal, que nasce rígido, vai conseguir também se impor e se inserir na sociedade. Certo. E no caso dos adultos que perderam a audição ao longo da vida, como a reabilitação linguística acontece? No caso dos adultos, a gente trabalha, se for o caso de ter ali uma afasia, a gente vai trabalhar essa questão da afasia também, mas o foco principal no adulto é trabalhar o treinamento auditivo. O que é que ocorre com o adulto? Muitas vezes ele passa a receber essa estimulação, essa intervenção auditiva com as tecnologias auditivas de forma muito tardia. Então, o adulto passa ali 5, 6, 7 anos com perca de audição e só após esse período é que ele vai fazer o uso de um aparelho auditivo. Então ele perdeu muito dos seus treinamentos auditivos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Isso a gente chama de habilidades auditivas. São as habilidades de localizar um som, de conseguir conversar com a pessoa mesmo tendo um barulho de fundo. São coisas que para nós ouvintes normais a gente faz sem dificuldade nenhuma. Se a gente ligar aqui uma caixa de som, a gente vai ver que a caixa de som atrapalha, mas nós vamos conseguir continuar conversando, porque nosso processamento auditivo vai isolar aquele barulho e vai focar na fala de cada pessoa que está aqui. Enquanto que na pessoa que passou muito tempo com a perda de audição, isso não vai acontecer de forma tão eficaz. Ela vai perder um pouco dessas habilidades centrais, dessas habilidades auditivas. Então, a reabilitação desses casos, desses pacientes adultos, é justamente estimular com informações de linguagem essas habilidades auditivas desse paciente que ele perdeu ao longo dos anos que ele passou sem uma protetização. E quais são os principais desafios que os pacientes enfrentam depois de receber uma dessas tecnologias? O grande desafio que esses pacientes enfrentam é com relação à adaptação. Então, muitos imaginam que vai colocar e de imediato já vai ouvir bem, já vai entender bem, já vai ser uma maravilha. E na verdade não é. A gente sabe que nosso cérebro ele sempre vai passar por um processo neurológico. Né? Nem sempre as redes neuronais elas vão estar ali formadas, prontas e esperando aquela informação chegar. Então tudo é um processo lento e gradativo para que nosso corpo, nosso cérebro realmente se comporte de forma que consiga receber essa estimulação auditiva que o paciente está ofertando. Então não é da noite para o dia que isso acontece. Né? Demora-se algumas
alguns tempos, e o paciente precisa ter uma certa paciência e insistir durante esse tempo, porque o cérebro vai precisar reaprender muita coisa, e muitas coisas dessas que o cérebro precisa reaprender são coisas que demoram um certo tempo. Precisa que ele se exponha a essas situações de forma demasiada para que as redes neuronais consigam absorver tudo aquilo. Então, esses impactos no dia a dia do paciente é o que está mais presente nos recém-implantados e também nos recém-profetizados, principalmente com relação ao entendimento. Muitos deles colocam os aparelhos, colocam o implante e de imediato já acha que vai ouvir e entender tudo. E até eles conseguem ouvir, mas ouvir é muito diferente de entender. Ouvir é quando a gente consegue bater aqui no som e todo mundo consegue entender, e todo mundo consegue escutar. Entender já é um processo diferente, é um processo mais robusto e complicado. Para entender esse processo que está acontecendo agora, onde eu estou falando, vocês estão ouvindo e entendendo o que eu estou falando. E para que isso aconteça, a gente precisa de redes neuronais formadas. E é justamente essas redes neuronais que demoram um certo tempo para que o cidadão que foi ali recém-protetizado, recém-implantado, absorva. Então essa é a principal dificuldade que essas pessoas vão ter no seu meio. E as outras são questões sociais, né? Então muitos não querem que o aparelho apareça, muitos não querem que o implante fique visível, e nem sempre é possível a gente seguir uma linha de aparelho, uma linha de implante que fique ali totalmente discreto no ouvido do paciente. Então essa também é uma limitação encontrada, mas é uma visão que vem mudando ao longo dos anos, né? Já teve isso com a questão dos óculos, e hoje em dia óculos é algo bastante comum. A pessoa utiliza o óculos de sol para se proteger do sol, utiliza o óculos de grau para melhorar a visão, e graças a Deus com os aparelhos está sendo a mesma coisa. As pessoas estão tomando ciência de que o aparelho é algo benéfico para a sua saúde e não algo que vai trazer um incômodo ali devido à beleza ou estética propriamente. E além dessas tecnologias em si, a gente sabe que a reabilitação também depende da rede de apoio, né, de um trabalho em conjunto. Então, como a família e a escola podem colaborar nesse processo de adaptação e reabilitação? A família tem um fator importantíssimo, tanto no apoio em casa, porque a gente sabe que uma prótese auditiva é uma ferramenta, é uma máquina, é uma tecnologia, e como toda máquina, toda tecnologia, ela necessita de alguns cuidados e de algumas atenções. Então, vão desde uma troca de pilha até colocar para carregar à noite, no caso dos equipamentos recarregáveis. Então, a família ela entra justamente nesse papel de orientar a criança, de orientar o adolescente e até mesmo o adulto ou idoso que está fazendo uso ali de uma prótese auditiva ou de um implante coclear, com relação a esses cuidados, também com relação à limpeza daquele equipamento. A gente sabe que todo ouvido produz cera, por produzir cera, muitas dessas próteses precisam de uma limpeza diária. Então a família ela entra nesse papel de suporte para essa pessoa que está sendo usuária de uma tecnologia auditiva. E com relação à escola, a ajuda ela é primordial e de impacto imediato, tanto no aprendizado dessa criança, como também na aceitação dos colegas que compõem ali aquele ambiente escolar. A gente sabe que muitas vezes o coleguinha não entende porque é que o outro utiliza aquele equipamento ali no ouvido, quer tocar, quer pegar, quer muitas das vezes, no caso aí, principalmente dos adolescentes, ter alguma brincadeira. E aí a escola ela entra nesse papel de acompanhamento e de orientação, de que aquilo é algo da saúde, que aquilo é algo saudável, que merece atenção, que merece cuidado e que merece respeito. Então a escola ela supre um papel que vai muito além do aprendizado, vai muito além do ensinar, e também vem cumprindo esse papel de orientar, de cuidar e de acompanhar essas pessoas com problemas auditivos e usuárias de tecnologias auditivas. Excelente, professor. A gente está chegando no final da nossa conversa e eu gostaria de agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade de horário para conversar com a gente e agradecer, né, por todo o conhecimento compartilhado com a gente. Eu tenho certeza que vai agregar bastante na nossa vida acadêmica, porque ajudou a gente a entender melhor, né, como as tecnologias auditivas realmente transformam vidas. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação e obrigada a você por nos ouvir. Até a próxima.